No ano passado, uma das pregações que meu pai citou aqui agora, eu trouxe uma mensagem também sobre adoração, e o tema era: por que devo adorar? Isso foi em julho do ano passado, quase um ano já. E nessa mensagem eu falei um pouco sobre que nós temos essa ideia errada de achar que a adoração tem a ver apenas com a música, de achar que a adoração é esse período que nós temos de canto aqui antes da palavra. Mas a adoração ela tem muito mais a ver com Deus do que com você. A adoração ela é muito mais um estilo de vida do que meramente um estilo de música. E nessa... Obrigado. E nessa mensagem nós vimos alguns dos motivos pelos quais nós devemos adorar a Deus. Então, por exemplo, só para pegando o gancho lá de trás para trazer para hoje, nós vimos que nós fomos criados para adorar a Deus. Se você ainda não sabe por que você deve, é simplesmente porque você foi criado para fazer isso. A segunda coisa que nós vimos também foi de que nós devemos adorar a Deus como expressão de gratidão. Se você não sabe por que você deve adorar a Deus, agradeça porque você está aqui hoje. Agradeça a vida que Deus te deu, a família que Ele te deu, o cuidado dEle em todos os momentos. E nós vimos também que nós devemos adorar a Deus porque Ele é digno de ser adorado. Se nenhum dos outros dois bastar, apenas isso já basta. Mas hoje eu vou abordar por uma perspectiva um pouco diferente. Vou falar de uma outra parte aqui sobre adoração. Tempos atrás, eu escutei uma música, e assim, eu escuto música o tempo todo, tá, gente? Durmo ouvindo música, acordo ouvindo música, conheço muita música, e eu ouvi uma que eu gostei muito. Desde a primeira vez que eu escutei, ela já ficou na cabeça, mas sabe aquela música que fica e você não deu ainda atenção nela? E eu, para lá e para cá dentro do carro, ouvindo a música, eu comecei a prestar um pouco mais de atenção. E aí eu comecei a entender que a música ela não é aquela para você escutar e deixar passar. Mas é para você parar e falar assim, meu Deus, eu entendi essa letra ou não entendi? Eu estou vivendo essa letra ou não estou vivendo? E quanto mais eu fui escutando, mais necessário eu fui percebendo que era parar para meditar nessa letra e para perceber na minha vida se eu estava de fato vivendo aquilo que a letra cantava, se eu realmente reagia da maneira como a música estava pedindo ali, ou se eu não era aquela pessoa que cantava na música. Estava cantando apenas por abrir a boca e cantar. E para iniciar aqui já a mensagem, quem aqui já se sentiu numa situação em que tudo parece que dá errado? Parece que a vida assim de uma hora para outra ela desanda e tudo começa a perder a graça, deixa de fazer sentido. E como é que você reage a isso? Quando uma situação inesperada, quando algo que você não planejou, quando alguma situação não ocorre da maneira como você gostaria, o que você faz? Como é que você reage a isso? Agora sim, abra a Bíblia, Salmo 137, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim, sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam, cantem para nós as canções de Sião. Mas, em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Que nunca mais eu possa tocar harpa se esquecer de você, ó Jerusalém. Que nunca mais eu possa cantar se não lembrar de você, se não pensar em você como a maior alegria da minha vida. Feche seus olhos por um instante. Senhor, ó Pai, nós buscamos, ó Deus, a Tua presença e nós buscamos a Tua palavra, ó Deus, nessa noite. Com um texto, ó Pai, que muitas vezes passa despercebido em nossa leitura, com algo que até mesmo a gente esqueceu, ó Deus, o Senhor possa trazer a revelação e trazer a Tua palavra aqui nesta noite, porque nós cremos que o Senhor tem uma mensagem, Senhor, ó Pai, e que assim como o Senhor falou comigo ao longo desses últimos meses, o Senhor possa falar com a Tua igreja, Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Nesse texto de Salmo 137, nós vemos a história de um povo que tinha uma boa vida. Tudo estava dando certo, tudo era lindo, maravilhoso, eles estavam numa boa terra, eles cantavam, eles adoravam, eles tocavam os instrumentos,
até que aconteceu alguma coisa. Até que as circunstâncias mudaram. E eles não tinham mais a vida que tinham antigamente. Agora eles são estrangeiros, eles são prisioneiros. E essa circunstância, essa mudança que ocorreu, abalou tanto esse povo, que eles perderam a vontade de cantar, de tocar, eles perderam a vontade de adorar. Eles não tinham mais esse prazer em pegar os instrumentos, em erguer as suas vozes e adorar a Deus. E aqui vai começar a mensagem. Tema de hoje: não perca a sua adoração. Vira para alguém e fala isso, ó. Não perca a sua adoração. Na vida, sempre que alguma coisa aperta, qual que é a primeira coisa que você faz? Você abre mão de alguma coisa. Então, se o seu horário aperta, o que você vai lá e faz? Cancela algum compromisso que você entende que não é tão importante assim. Quando as finanças apertam, o que você vai lá e faz? Você começa a cortar os gastos que você acredita que não sejam essenciais. E quando a vida não vai bem, o que você costuma fazer? Nós, como igreja, temos um péssimo hábito de quando nada está da maneira como nós gostaríamos, de quando as coisas não estão dando bem, nós começamos a parar de orar e de adorar. Meu pai, ele brinca muito com isso, que quando a pessoa está assim, bem de vida, tudo dando certo, ela senta aqui na primeira fileira. Aí começa a desandar um pouco, ela vai para a segunda, terceira, última, porta e não volta mais. Nada contra, porque eu fico na cabine em quase todo culto, tá, gente? Então, pode ficar tranquilo com isso. Mas, nessa de ir cortando o que a gente não considera essencial, a gente comete esse erro, comete essa loucura de colocar a adoração no item não essencial, e você já não vê mais o sentido em ficar cantando, não vê mais motivo para entrar no carro e colocar uma música, colocar uma adoração. E pouco a pouco nós vamos perdendo este momento com Deus. Só que deixa eu falar uma coisa. O inimigo, ele sabe mais sobre adoração do que eu, do que você. Ele sabe muito mais do que nós, o poder que a adoração tem em nossas vidas. Ele sabe que ele não pode te tocar, mas ele sabe que pode fazer com que você caia, por conta própria. Tudo estava lindo e maravilhoso na vida do povo de Israel, até que as circunstâncias mudaram, e eles não tinham mais a vida, e a adoração foi embora. É nesse momento em que a vida passa de algo bom, algo estável, algo agradável, algo com grandes realizações e conquistas, para algo instável, incerto, caótico, ruim, que você deixa de ver motivos para continuar adorando. Você já não acha que faz mais sentido as músicas que você canta, porque você não vê isso acontecendo na sua vida. E esse é o pior erro que você pode cometer. Vamos ver por que nós não podemos perder a nossa adoração. A primeira coisa, caso você ainda não saiba, a adoração ela é uma arma de guerra. Se você está anotando, anota isso, gente. A adoração é uma arma de guerra. Imagina a seguinte cena. Você está numa floresta, perdido, e vem um bicho, um animal perigoso em sua direção para te atacar, só que você não tem nada na sua mão para poder se defender. Você tenta correr, mas ele está alcançando e você não tem como se defender. E é assim que muita gente vive hoje. O inimigo está atacando, você vê as coisas acontecendo, mas você não tem absolutamente nada para se defender. Você acaba sendo uma presa fácil. Já que o inimigo ele não vai poder tocar a sua vida, ele vai roubar a sua adoração. Porque sem essa arma você não vai conseguir lutar. Você não vai conseguir enfrentar situações e você não vai conseguir vencer. Guarda isso, ó. Onde quer que Deus seja adorado, o seu reino é estabelecido. A sua liberdade governa e as obras do inimigo são derrotadas. Onde há adoração a Deus, o reino dele é estabelecido em nosso meio, a liberdade dele governa as nossas vidas e as obras do inimigo são derrotadas. A circunstância ela pode ter mudado, mas a sua adoração não pode mudar nunca. E a Bíblia é repleta de histórias que mostram como a adoração é uma arma de guerra. E eu trouxe duas aqui para exemplificar. A primeira está em 2 Crônicas, capítulo 20, história de Josafá. Não sei quantos se lembram disso. Mas conta a história de quando os exércitos dos reis de Moabe, de Amon e dos Meunitas declararam guerra a Josafá e a todo o povo de Judá. E ele então pediu ajuda ao Senhor, e Deus respondeu. No versículo 15 diz assim: Ele disse:
Escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, e também o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Mas o versículo 17 continua assim, ó: mas vocês não terão de lutar. Fiquem em posição de combate, fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês, ó povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem fiquem desanimados. Vão enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Deus diz para eles não ficarem desanimados. Diante da situação que havia mudado, nós estamos em guerra. Não fiquem desanimados, não tenham medo, porque eu sou com vocês. A batalha é minha, não é de vocês. E como que o povo reagiu a isso? Como que eles responderam a isso? Versículo 21, continua a história assim, ó. Depois de consultar os chefes do povo, Josafá nomeou um coro para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, marchando à frente do exército. Eles cantavam assim: louvem o Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E no momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor fez com que os exércitos de Amon, de Moabe e de Edom, que estavam invadindo Judá, começassem a lutar entre si, e eles se destruíram mutuamente. A vitória aconteceu quando eles começaram a cantar e a louvar a Deus. Quando eles pegaram a arma que eles tinham e começaram a adorar e louvar o nome de Deus, declarar que o amor dele dura para sempre, ali Deus começou a agir e deu vitória a eles. Para pensar nas histórias da sua vida. O que aconteceu de repente? Qual foi o exército que te atacou? Qual foi a situação que você viveu e que você não tinha forças para lutar? Mas de repente você começou a cantar, você lembrou de uma música e parece que o clima mudou, o ambiente mudou, a situação mudou por completo. Apenas porque veio à memória alguma música e você começou a adorar a Deus. Tem uma outra história, mais para frente. Paulo e Silas, em Atos 16, conta que eles estavam presos. E o versículo começa assim, o versículo 25. Por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram sacudidos. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Era a arma que eles tinham em mão. Começaram a adorar, começaram a cantar hinos ao Senhor. E tudo mudou. Para pensar um pouco na sua vida. Meu pai já contou várias vezes também que a história de quando eu ainda era criança, minha mãe entrava no quarto comigo e começava a cantar, começava a adorar e a cura vinha e eu saía do quarto totalmente curado daquela tosse, era o que mesmo? Bronquite. E é justamente essa arma que nós temos. E geralmente é a primeira que nós abandonamos quando as coisas apertam. E a gente acha que vai conseguir vencer a guerra sem ter essa arma conosco, sem estar adorando a Deus. E para pensar uma coisa. É muito fácil nós cantarmos: te louvarei, não importam as circunstâncias, quando as circunstâncias são favoráveis. Quando a vida está linda e maravilhosa, é fácil cantar isso. E agora quando elas não são, quando está tudo um caos, quando você não sabe o que você vai fazer amanhã, aí que sim eu quero ver você cantar: te louvarei, não importam as circunstâncias. Você precisa aprender a adorar nas incertezas. Você precisa aprender a adorar a Deus quando as coisas não saem como você esperava. E você precisa aprender a adorar a Deus quando acontece aquilo que você jamais esperava que fosse acontecer. Pensa naquela situação que você nunca se preparou, que você nunca achou que ia passar. É aí que você precisa aprender a adorar a Deus. Não deixe que nenhuma circunstância roube a sua adoração. Como nós falamos aqui, a circunstância ela pode ter mudado, mas a sua adoração não pode mudar jamais. Amém? A segunda coisa aqui, a adoração estabelece identidade. A adoração estabelece identidade. Quando você deixa de adorar,
você perde a sua identidade. Muitos deixam de adorar, muitos abrem mão facilmente da adoração, porque elas não fazem ideia de quem elas são e também não fazem ideia de quem é o Deus a quem elas adoram. Por isso que é fácil você abrir mão. Você não sabe quem você é, você não sabe por que você está fazendo isso e você não sabe para quem você está fazendo isso. Você precisa entender a identidade de Deus e você precisa entender a sua identidade. E a adoração, ela tem essa capacidade de estabelecer identidades. E a primeira coisa que eu quero ver com vocês é a identidade de Deus. Deus, ele é digno de ser adorado. Ponto. Só isso já bastava para você entender que você tem que adorar a Deus porque ele é digno de ser adorado. Deus, ele não é merecedor de ser adorado, porque merecimento pressupõe que ele tenha feito algo pelo qual a recompensa que ele recebe seja a nossa adoração. Vou falar isso aqui de novo. Ó. Deus, ele não é merecedor, porque merecimento pressupõe que ele fez algo e a recompensa que ele ganha por isso é a nossa adoração. Eu sou merecedor do meu salário, por exemplo, porque eu passo o mês inteiro batendo minhas metas, dando o meu melhor, e a recompensa que eu tenho no final do mês é o meu salário. Deus, ele não é merecedor, ele é digno de ser adorado. Fazendo algo em nosso favor ou não, ele é digno. E ser digno aqui fala de natureza, é algo intrínseco. Ele é digno e ponto. Como diz Apocalipse 4:11, ó Senhor e Deus nosso, digno é de receber a glória, a honra e o poder. Amém? Ele não é digno de adoração porque ele criou os céus e a terra. Ele é digno de ser adorado. Ele não é digno de adoração quando ele livrou o povo do Egito, daquele tempo todo de escravidão. Ele é digno de ser adorado. Ele não é digno de adoração porque ele enviou Jesus para nos salvar. Ele, por natureza, ele é digno. Ele não é digno porque ele cuida das nossas vidas. Ele é digno porque é algo da natureza dele ser digno de ser adorado. Essa é a identidade de Deus. E quando você adora, você está estabelecendo essa identidade. De que Deus, tu és digno de ser adorado. E a ti toda a honra, a ti toda a glória, todo o poder, toda a majestade, porque o Senhor é digno. Amém? E a segunda coisa é a nossa identidade. Muitas vezes nós paramos de adorar porque nós não sabemos quem nós somos. Quem você é no reino de Deus? Vira para a pessoa do seu lado aí e pergunta isso. Quem você é no reino de Deus? Imagina se nós fôssemos aqui separar todos vocês em times, tá bom? Nós vamos montar aqui uma gincana, separar em time, de acordo com a sua identidade. Onde é que você vai parar? Como é que você define a sua identidade? Muita gente, eu acho que não faz ideia de como responder isso. E aí você comete um erro. Você começa a falar assim, eu sou do louvor, eu sou da recepção, eu sou do ministério infantil, não sei o que mais. Isso não é quem você é, isso é o que você faz. Você é do louvor, você faz uma atividade aqui na igreja na área da música. Você faz uma atividade de recepcionar as pessoas. Você faz uma atividade de cuidar das crianças. Mas isso não é quem você é. Você precisa lembrar a sua identidade em Deus. Você é amado por Deus, você é filho de Deus e você é escolhido por Deus. Essa é a sua identidade. Você é amado, filho e escolhido. 1 Pedro 2,9 diz assim, mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Quando isso aqui foi escrito, gente, não tinha acontecido nada do que nós vivemos ultimamente ainda. Só que isso não muda o fato de que nós somos a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele, escolhido para anunciar o seu poder. Amém? Mas se você acha que aconteceu alguma coisa na sua vida, algo desandou, alguma situação que você não planejava veio acontecer, Romanos 8,38 diz assim, pois eu tenho a certeza de que nada nos separa do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro,
nem um mundo lá de cima, nem um mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há nada que possa separar. Não é o dia a dia, não são os poderes deste mundo, as autoridades desse mundo, as situações e as circunstâncias desse mundo. Não é o que está acontecendo hoje, nem o que vai acontecer amanhã que vai impedir isso. Que vai mudar a sua identidade, de que você é amado por Deus, você é filho de Deus e você é escolhido por Deus. Sendo filho de Deus, então, sendo escolhido por Deus, você foi criado para louvar o seu nome. Se você não é um adorador, você perdeu a razão da sua existência. Porque nós fomos criados para dar a Ele a honra e a glória. Nós fomos criados para adorá-lo. Abra comigo aí, por favor, em Salmo 148. Nós vamos ler, acho que esse salmo inteiro. Salmo 148. Começa assim, ó. Aleluia. Louvem o Senhor. Louvem o Senhor nos mais altos céus. Louvem o Senhor todos os seus anjos. Louvem o Senhor os seus exércitos celestes. Louvem o Senhor o sol e a lua. Louvem o Senhor todas as estrelas brilhantes. Louvem o Senhor os céus imensos, as nuvens carregadas de chuva acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois Ele mandou e todos eles foram criados. Ele ordenou e todos foram firmados nos seus lugares, e ali permanecerão para sempre. As leis que o Senhor determinou para o universo jamais serão mudadas. Louvem o Senhor, tudo que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do mar. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e neblina, ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor os montes e as colinas, as árvores que dão fruto e os grandes cedros, todos os animais selvagens e o gado. Louvem o Senhor os animais que se arrastam e as aves, reis da terra e todas as nações, líderes e autoridades de todos os povos, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem o nome do Senhor, pois somente Ele é digno de ser louvado. Adoração é a resposta adequada que toda a criação dá ao seu Criador. Não apenas nós, mas tudo que existe louva a Deus. Amém? Então nós vimos aqui que a adoração é a nossa arma de guerra. É a principal arma que nós temos para lutar e para enfrentar as circunstâncias da vida. Nós vimos aqui que a adoração, ela estabelece identidade. Estabelece que Deus ele é digno de ser adorado. Estabelece que nós adoramos porque nós somos filhos, nós somos amados, nós somos escolhidos e porque essa é a resposta que o nosso Criador espera de nós. E a terceira coisa que eu quero falar é de que a adoração, ela não é bajulação. Vira para a pessoa e fala isso, ó, adoração não é bajulação. Muitos perdem a adoração porque a fazem apenas como uma bajulação. Então assim, como tudo está indo muito bem na minha vida, eu estou tendo os objetivos que eu quero ter, estou tendo as conquistas que eu quero ter, Deus, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é maravilhoso. Mas aí, eu perdi aquele objetivo que eu tinha em mente, alguma coisa desandou, a minha vida mudou de repente, e parece que Deus já não é mais tão bom, tão justo, tão fiel e tão maravilhoso assim. Você acaba condicionando a sua adoração ao momento que você está vivendo. Você condiciona a sua adoração à circunstância que você está vivendo. E quando você adora, porque você está buscando de Deus um resultado, você está procurando alguma coisa, você não está adorando, você está bajulando Deus. Entendeu? Pai, te amo, gosto mais de você. Paga um tanque no meu carro, por favor, de gasolina. Não estou elogiando ele porque eu quero. Estou querendo algo em troca, vou lá e faço um agrado. Deu certo? Às vezes nós tratamos Deus desse jeito. Oh Deus, Tu és tão bom, quero tanto passar naquela prova, quero tanto aquele emprego, quero tanto aquela promoção, aquele aumento, quero tanto aquele objetivo.
E Deus está lá de cima olhando e fala assim, tá, mas você só está me adorando porque você quer isso. E se eu tirar isso, você vai continuar me adorando ou não? A adoração, ela tem que ser um reconhecimento de valor. Ela não pode ser uma bajulação. O salmista diz assim, Salmo 16, versículo 2. Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, e eu não tenho bem nenhum além de Ti. Não importa, não estou te bajulando, Deus. O Senhor é meu bem maior. Tu és aquilo que eu mais quero, aquilo que eu mais busco, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer coisa que possa me acontecer. A adoração precisa expressar esse valor. Ela precisa ser honesta. Porque para pensar comigo, você aqui na igreja, você ergue a sua mão e você canta. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Mas se for para acontecer aquilo que eu quero, é melhor ainda. E às vezes você está cantando desse jeito. Haja o que houver, que dê tudo certo, sempre será Deus. Haja o que houver, se não deu certo, eu não vou ligar o rádio no carro mais não, porque eu não quero ouvir música hoje. Se você adora apenas quando você tem vontade, você não está sendo sincero, não está sendo honesto na sua adoração. Você não está exprimindo nenhum valor nela. E se você adora apenas porque Deus faz as suas vontades, isso não é adoração, isso é bajulação. Você está querendo alguém que se agrade daquilo que você faz, para que você continue fazendo. Se mudou, você também para de bajular. E Deus, Ele não gosta disso, gente. Isaías 29 diz assim, versículo 13. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E muitas vezes você está aqui nesse lugar, nós cantamos aqui, te adorar é meu prazer, mas a sua cabeça já está pensando assim, poxa, hoje eu adorei demais, hein? Hoje eu ergui minha mão, fechei meu olho, vai dar tudo certo naquela resposta que eu preciso amanhã. Deus, Ele é digno de ser adorado em qualquer circunstância. Nós adoramos com base em quem Ele é, e não com base naquilo que Ele faz por nós, e não com base naquilo que nós sentimos. Não é na maneira como nós estamos nos sentindo que nós adoramos a Deus. E aí, entendendo isso, que adorar também não é simplesmente assim, é fácil. Não, você vai ter que lutar, às vezes, contra a vontade de desligar o som no carro, porque você não está achando que a adoração está fazendo algum efeito, ou porque as coisas não estão como você imaginou. Como nós também cantamos aqui na igreja, então louve. Simplesmente louve. Se você está chorando, continua louvando. Se você está precisando, continua louvando. Se você está sofrendo, continue louvando. Não importa o que esteja acontecendo, continue louvando. Não importa a circunstância. A adoração é sua arma de guerra. A adoração, ela estabelece a sua identidade. Lembra a identidade de Deus para você. E seja o que for, você não pode perdê-la. Porque se você parar de adorar por causa das coisas que estão acontecendo, você só estava bajulando Deus, você não estava adorando. Adoração é a resposta que nós damos ao nosso Criador, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos aqui como súditos dEle. Não é a nossa vontade que nós fazemos, mas é a resposta que Ele espera, a resposta que Ele quer de nós. Que dependente de qualquer coisa, nós adoramos a Ele. Amém? Bom, comecei hoje falando aqui que tudo isso aqui começou com uma música que eu ouvi no carro. Estava indo trabalhar, coloquei minha playlist e começou a tocar uma música e eu escutei. Mas até agora eu não falei para vocês que música que era ainda. Coloca a letra dela aí para mim. A música dizia assim, gente. Eu cantarei até o meu coração mudar. Eu adorarei até que cada palavra faça sentido. Porque a maneira como eu estou me sentindo e o medo que eu estou enfrentando não mudam quem tu és, nem do que tu és digno. Ainda nessa parte aqui, foi aqui que eu comecei a entender, porque às vezes as circunstâncias elas não são boas. Aconteceu algo que você nunca imaginou, mas você tem que persistir em continuar cantando, continuar adorando, até o seu coração começar a mudar de novo. Até que assim, às vezes você vai cantar, tu és fiel em todo tempo tu és bom, tão bom.
mas a situação não é nada boa. Mas você continua cantando, até que essa palavra comece a fazer sentido novamente. Você fala, Deus é bom mesmo. Em todo tempo Ele é bom. Seguindo aqui a letra. Eu viverei como meu rei que ressuscitou. Pregarei para minha alma que o Senhor já venceu. E mesmo que eu não possa ver, eu vou continuar acreditando que em cada promessa que o Senhor fez, tem o sim e o amém. Essa parte aqui, gente, eu vou pregar para a minha alma, porque a minha alma ela pode estar abatida e ela pode estar achando que as coisas não vão dar certo. Mas, ei, Renan, escuta aqui. Nosso rei que ressuscitou, ele já venceu todas as coisas. E mesmo que eu não consiga ver, eu vou acreditar que em cada promessa que ele fez, tem o sim e tem o amém. Te dou a minha adoração, porque tu és digno. Tu és digno, tu és digno. Tu és digno da minha canção. E aqui, onde muitas vezes nós vivemos, na bênção e na dor, tu és digno. Se o Senhor diz sim, se o Senhor diz não, ou se o Senhor diz, espera, tu és digno. Apesar de tudo, apesar de todas as coisas que podem acontecer, eu escolho dizer que tu és digno. Tu és digno da minha adoração. Quando nós entendemos isso, que o Senhor ele pode falar que sim, é isso mesmo, vai acontecer. Ele falar que não, não vai acontecer isso que você quer. Ou ele fala assim, espera, não é hora de acontecer. O Senhor é digno, e eu vou esperar no Senhor. Eu vou confiar em Ti. Não importa o que esteja acontecendo, gente. Não abra mão de adorar a Deus. Não perca essa adoração. Nós somos a igreja do Senhor, amém? E a igreja, ela está passando, ela enfrenta as mesmas situações, os mesmos problemas que o mundo enfrenta, que o mundo passa. Só que o mundo, ele clama por um socorro, ele pede ajuda, ele pede à igreja um cântico de esperança. Ele pede a nossa adoração. E nós perdemos ela, nós abrimos mão da nossa adoração. O mundo está à procura de esperança, está à procura de uma luz, está à procura de uma fé restaurada. Em Salmo 137, como nós começamos essa pregação, nós lemos que os adoradores penduraram as liras, guardaram seus instrumentos numa gaveta que não querem mais olhar para eles. Nós temos que buscar isso de volta. Nós temos que ir lá naquelas árvores pegar de volta as nossas liras, abrir aquelas gavetas, pegar os nossos instrumentos, abrir a nossa voz, levantar a nossa voz, abrir a nossa boca. Nós temos que voltar a adorar a Deus. Nós devemos levar o som da vitória e salvação a um mundo que precisa desesperadamente de esperança e salvação. Gente, tema de hoje, não perca a sua adoração, porque ela é o nosso bem mais precioso aqui. É o que nós devemos fazer a Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, nós queremos começar, ó Deus, pedindo perdão a Ti por todos os momentos que nós deixamos nos ser levados pelas circunstâncias, ó Pai. Que nós achamos que só porque a vida não estava como nós gostaríamos, não fazia mais sentido nós cantarmos que Tu és bom em todo o tempo, ó Pai. Mas restaure em nós, ó Deus, a adoração nessa noite. Que nós possamos nos lembrar, ó Pai, que dependente do que for, de qualquer circunstância, primeiramente o Senhor é digno de ser adorado. Nós adoramos porque é a resposta que nós temos que Te dar, ó Pai, independente de qualquer coisa. E é com a adoração que nós vamos enfrentar toda e qualquer situação, crendo, ó Pai, que nós somos mais do que vencedores em Ti, ó Deus. Que possamos, ó Pai, ao longo dessa semana ainda, ó Deus, restaurar a adoração em casa, restaurar a adoração no carro, Senhor, ó Pai, no trabalho, em qualquer lugar que nós estivermos, Senhor, ó Pai. Porque nós cremos, ó Deus, que é assim que nós iremos vencer as nossas guerras. Mas se a gente não vencer também, ó Pai, o Senhor é digno de ser adorado, ó Deus. É digno de toda a honra, de toda a glória, Senhor, ó Pai. Nós Te louvamos e nós Te adoramos. E nós queremos Te adorar aqui nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.